pode se sentar. Eu queria convidar aqui o Nixon, nosso amigo Nixon. Obrigado. Aí, água. Gente, o Nixon é um amigo aqui da nossa igreja, um homem abençoado. Hoje ele pastoreia lá na 4ª Igreja Presbiteriana. Está de mudança para uma outra igreja presbiteriana, vai assumir uma congregação ali como pastor interino. É esse o nome mesmo, não? É isso mesmo. Esse não é esse nome mesmo? Esse é um pastor interino ali da igreja mesmo, né? Hoje ele auxilia na 4ª Presbiteriana lá. E a igreja é lá no Alvorada, né? Alvorada ou Alterosa? Alvorada. Alvorada, lá em Sabará. E ele vai entrar nessa missão aí de pastorear uma igreja, né? De trabalhar lá. E pregou aqui hoje de manhã, foi uma bênção. Então eu queria que vocês abrissem o coração mesmo para receber essa palavra, um homem de Deus, né? A gente tem acompanhado já aí trajetória, apesar dele ser novo, viu, gente? É uma pessoa nova. Eu pareço mais novo do que ele, mas... mais novo que eu. Eu pareço mais novo que ele, mas ele é mais, olha só, a minha lata tá melhor do que a dele. Mas é uma bênção, ele vai se apresentar melhor, mas eu queria que você estendesse sua mão para cá para a gente poder orar por ele, tá bom? Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua presença nesse lugar e porque o Senhor trouxe essa noite aqui pessoas, trouxe o Nixon aqui para pregar a palavra, ó Pai, abençoar a nossa congregação. Que o Senhor use ele, ó Pai, para ministrar, ó Pai, nosso coração. Que o Senhor dê a ele clareza, ousadia, simplicidade, que ele possa fazer isso com amor, ó Pai, e que possa fazer isso, ó Pai, de maneira que nós sairemos daqui transformados, ó Pai. Usa ele essa noite, ó Pai, guarda ele, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. À vontade, viu, Nilson? Valeu. Pessoal, boa noite. Me chamo Nixon, tenho 26 anos. Sou tão novo igual ele fala não, mas sou casado com Priscila, tenho uma pequena filha Alice. Ela não está aqui porque está com o nosso ministério infantil lá na 4ª Igreja, mas trago um abraço das duas, tá? Conheço daqui, né, esse casal aqui, o Daniel e a Gabriela. Gabriela é dor de cabeça antiga que Deus me deu, mas que Deus está dando graça para lidar com ela. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Tiago deu a missão de falar do somente a graça. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 15 para isso. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Vou fazer a leitura e eu peço que você acompanhe comigo, por favor. A palavra de Deus diz assim: E continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés.
Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Curva sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor, nós nos achegamos à tua presença mais uma vez e suplicamos ao Senhor graça. Nós estamos aqui, Deus, e desejamos ouvir tua voz nessa noite. Abra nossa mente, abra nosso coração, traga os cativos à tua palavra nesse momento e faça-nos, Deus, compreender tua palavra. Que teu Espírito aplique ela em nosso coração e saiamos daqui, Deus, transformados e maravilhados por tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Fala com teu povo. É a oração que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a Reforma Protestante ela foi um evento muito importante na história mundial. Todo mundo, quando fala de Reforma Protestante, pensa somente em um aspecto teológico da Reforma. Mas a Reforma Protestante ela alcançou cenários distintos do cenário teológico. Política foi transformada com a Reforma. Trabalho foi transformado com a Reforma. Políticas sociais foi transformado pela Reforma. Educação foi transformada pela Reforma. A mulher passou a ter um papel mais ativo por causa da Reforma. Bíblias foram traduzidas para uma linguagem comum por causa da Reforma. A Reforma Protestante ela não teve apenas um impacto teológico, por mais que tivesse começado por aí. E com a Reforma inicia-se então uma guerra de autoridades. Nós temos um embate entre Escritura e autoridade papal. Você tem um embate entre indulgência e fé, entre Papa e Cristo, entre obras e graça. E nesse embate, esse grande embate, movimenta o mundo daquele tempo. E os reformadores então passam a olhar para as Escrituras e perceber nas Escrituras o que as Escrituras tinham a dizer a respeito da nossa fé. E eles começaram a perceber, Lutero começa a perceber, que tudo aquilo que ele tinha sido ensinado era uma mentira. Que a justificação não era por uma mera confiança na igreja, não era por uma confiança nos dogmas católicos, nem por depositar sua esperança no Papa, mas sim sua justificação, sua salvação vinha por meio da fé, e da fé somente em Cristo Jesus. Ele também percebeu que a salvação era sim por graça, mas não a graça ensinada pela Igreja Católica. Uma graça diferente, porque, não sei se vocês sabem, mas a salvação para o católico é por graça. Mas diferente daquilo que nós entendemos, não é uma graça derramada gratuitamente no coração do pecador, mas uma graça conquistada pelo pecador. Então, à medida em que eu vou depositando meu dinheiro no gasofilaço,
Deus me dá uma porção de graça. À medida em que eu faço boas obras, Deus me dá outra porção de graça. Faço uma oração específica, Deus me dá graça. Pago penitência, Deus me dá graça. E assim eu vou alcançar uma graça específica para que eu pudesse ser salvo. Lutero percebe nas Escrituras que não, era impossível para o homem conseguir alcançar o padrão que Deus estabeleceu para que o homem seja salvo. Ele olha para a carta de Paulo aos Romanos e ele percebe, é impossível, o homem natural, ele é pecador. Se você voltar os seus olhos lá para Romanos, convido você a fazer isso, Romanos capítulo 1, Paulo vai começar a mostrar a realidade do homem natural. Do versículo 18 ao versículo 32 de Romanos, Paulo começa a dizer que toda a humanidade pecou, caiu. E qual é o pecado desses homens naturais? É trocar a glória do Deus Criador pela criatura. E por causa disso, por causa de sua idolatria, esses homens foram entregues às suas paixões, homens com homens, mulheres com mulheres. E Paulo começa a fazer um trabalho aqui de um crescimento do seu pensamento. Quando a gente faz uma leitura, a gente já pensa logo em todo mundo. Mas Paulo não tem todo mundo em mente num primeiro momento. Paulo está falando dos próprios romanos. Esse tipo de pecado, de imoralidade sexual, de homossexualismo, era comum aos romanos. Aos bárbaros não era. Ele vai falar de bárbaros, ele vai falar de judeus, mas os pecados de imoralidade sexual que ele cita no capítulo 1 é comum dos romanos e dos poderosos em Roma. Então ele começa dizendo assim: olha, romanos, vocês estão debaixo da ira de Deus e vocês não podem fazer nada para livrar vocês da ira de Deus. Vocês são pecadores. Vocês estão aguardando a ira de Deus justa e bendita que vai ser derramada. Aí ele continua no capítulo 2, do versículo 1 ao 16, a falar com aquele povo assim: olha, talvez você pensou assim, eu não faço isso, Paulo. Eu sou um homem, uma mulher que vive uma vida moral íntegra. Eu tenho o meu padrão aqui certo, correto de vida. Mas Paulo diz assim: olha, se você confia na sua moralidade, se você está confiando no seu padrão moral para alcançar aquilo que você não pode alcançar em modo algum, você também está debaixo da ira de Deus. Tanto imorais quanto moralistas estão debaixo da mesma ira de Deus, justa e bendita. Aí ele vai estender um pouco mais o seu pensamento, do capítulo 2, do versículo 17, até o capítulo 3, versículo 8. Paulo vai dizer assim: olha, talvez você é religioso, talvez você frequenta a igreja, talvez você frequenta o culto, é ativista religioso e confia nisso para ser salvo. Mas se você é assim, saiba de uma coisa: você também está debaixo da mesma ira que vai ser derramada contra imorais e contra moralistas. Religiosos que confiam na religião para ser salvo não serão salvos. Serão alvos da ira de Deus da mesma forma. Então Paulo parece que não está deixando espaço para ninguém mais. Imorais, moralistas, religiosos, mas ele estende mais um pouco, que é agora o espaço que nos alcança. Ele vai começar a falar agora do versículo do capítulo 3, versículo 9 ao 20, que todos estão debaixo da ira de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, Deus, a perfeição de Deus, a justiça de Deus, ela é temporal ou ela é eterna? Eterna. Certo? A nossa ofensa diante de Deus, ela é temporal ou ela é eterna? A nossa ofensa é temporal ou é eterna? Se a justiça dele é eterna, a nossa ofensa é eterna. Nós somos seres temporais. O que podemos fazer então em vida para alcançar o padrão de satisfação da justiça eterna de Deus? Nada.
nem vivendo uma vida moral, nem vivendo um padrão religioso. Não estou excluindo aqui uma pureza moral e nem uma participação ativa na igreja local. Estou dizendo que a confiança em tais coisas é vã, é nula, falsa, enganosa, vai nos decepcionar no último dia. Jesus mesmo diz de um grupo que confiava nisso. Lembra lá de Mateus 7? Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. O Senhor diz, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Mas aquele grupo que confiou nele, vinde benditos do meu Pai. Para satisfazer a justiça eterna de Deus, só um padrão de perfeição eterna poderia satisfazê-lo. Por isso Paulo vai falar no capítulo 3, do versículo 21 ao 31, que nós somos salvos por obras, sim. Nós somos salvos por obras perfeitas. Por isso nós não somos salvos por nossas obras. Nós somos salvos pelas obras perfeitas de Cristo na cruz. Nós somos salvos pela justiça de Cristo, que é perfeita. E essa justiça e essa obra perfeita nos é comunicada, compartilhada de maneira gratuita. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que possamos fazer para alcançarmos de Deus tal perdão. Nós nunca alcançaríamos em vida aquilo que Deus espera dos seus filhos. O padrão de Deus é altíssimo, é uma santidade perfeita, é uma obediência perfeita. Somente Jesus poderia fazê-lo. Por isso que a nossa fé não é em Jesus e mais alguma coisa. É somente nele, que é perfeito e cumpriu cabalmente todas as exigências de Deus, que satisfaziam a ira de Deus que seria derramada contra o pecador. Sola graça, então, é um grito, é um brado contra qualquer espécie de legalismo, mas também contra qualquer sentimento de insuficiência. Na verdade, todo homem deve se sentir mesmo insuficiente diante de Deus. Não é porque eu sou muito pecador que eu não posso ir até Ele, porque não depende de mim, não depende do que eu faço ou deixo de fazer, depende somente dEle e de eu confiar nele. Mas é difícil isso, não é verdade? É difícil a gente receber algo de graça e não tentar retribuir isso de alguma maneira? A gente tenta o tempo todo fazer valer a pena o preço que foi pago por nós. Mas ele diz assim, não precisa. Você não tem o que dar. Você não tem o que fazer. Por isso eu fiz. Por isso eu satisfiz o padrão. Por isso eu paguei o preço. Porque você não tem o que dar. E jamais terá. Pode viver uma vida inteira de perfeição. E não vai alcançar. O texto que nós lemos de Lucas capítulo 15... é uma exposição do próprio Jesus a respeito da graça. Nós temos uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Embora eu não goste muito do nome filho pródigo para essa parábola, porque a parábola não trata apenas do filho pródigo, ela trata de dois filhos perdidos e de um pai generoso, amoroso, misericordioso e gracioso. Mas essa parábola Jesus ilustra muito bem. Na verdade, as três parábolas que Jesus conta em Lucas 15 ilustram muito bem a ação de Deus em favor de pecadores. Jesus está diante de dois grupos. Olha o verso de número 1 do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. As piores pessoas que tinham, os desprezados, os que não valiam nada. E murmuravam os fariseus, os religiosos, moralistas, e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Receber aqui não é só ter perto. Receber é tratar com igualdade. Então o questionamento dos religiosos era o seguinte: esse homem, esse Jesus, diz ser Deus. Ele diz ser o Messias prometido. Como pode então o Messias prometido, que veio da parte de Deus, de um Deus santo como o nosso Deus é, ter comunhão e aceitar como igual pessoas do tipo desses aí?
publicanos, pecadores, prostitutas, assassinos, malfeitores, gente da pior espécie. Deus não os receberia diante dele pessoas assim. Deus receberia a gente. E a gente que é puro, esse Messias diz que nós somos raça de víboras. Esse Messias diz que a gente é do mal, que a gente perverte a lei, mas a gente está cumprindo a lei certinho. A gente está fazendo tudo o que a gente pode fazer. E a gente é mau e ele come com gente ruim? Ele aceita pessoas ruins? Que Messias é esse? Que Deus é esse que recebe pecadores? Então Jesus passa a contar 3 parábolas. Da ovelha perdida, onde um pastor deixa as suas 99 e busca aquela que se perdeu. Depois de uma viúva que perde uma moeda, provavelmente da herança que havia ficado para ela, que seria o sustento dela por um bom tempo. Então ela procura aquele objeto, até que ela encontra, e ambos, pastor e viúva, fazem uma festa porque acharam aquilo que havia perdido. E o Senhor Jesus está falando assim: olha, Deus é como esse pastor e como essa viúva. Ele emprega esforços para buscar aquilo que se perdeu, para buscar uma ovelha que não tem como ser encontrada por si mesma, ela não tem senso de direção. Não sei se você sabe, ovelha não enxerga muito bem, ovelha não tem um mecanismo de defesa igual a outros animais. Uma dracma, uma moeda, pode fazer o que para ser achada? Nada. O que um pecador morto em seus delitos e pecados e escravizado pelo diabo pode fazer para ser achado por Deus? Nada. Então Deus é esse que emprega esforços para alcançar pecadores que não podem fazer nada por si mesmos. Jesus está confrontando diretamente o questionamento deles. Vocês me questionam como é que eu recebo. Eu recebo porque eles precisam. Eu os busco. Vocês acham que podem ser achados. Mas eu vou dizer para vocês que vocês estão tão perdidos quanto eles estão. E aí Jesus passa a contar a parábola dos 2 filhos. O primeiro filho, o filho mais moço, verso de número 12, toma uma atitude muito drástica. Imagina você, aqui a maioria está mais jovem, né? Mais cedo tinha os mais velhos. Mas eu sou pai. Se a Alice chega para mim com 18 anos e vira para mim e fala assim: pai, me dá o que é meu, da minha herança, que agora eu quero viver minha vida. Primeiro, eu vou rir da cara dela assim: minha filha, não tem nada para te dar. Segundo, eu vou me sentir extremamente ofendido. Porque, em uma última análise, o que a minha filha está dizendo para mim? Pai, para mim, você morreu. Jesus começa contando de pessoas como nós, homens naturais, que estão em uma comunhão com o Pai, vivendo na casa do Pai, comendo daquilo que o Pai tem, trabalhando no jardim do Pai, mas que resolvem, por desejo do coração, de autonomia, de independência, pedir ao Pai o que é deles. Eu quero ser como o Senhor é, ter aquilo que o Senhor tem, conhecer aquilo que o Senhor conhece e ir viver a minha vida. Porque não ama o Pai, ama as coisas do Pai, ama os bens do Pai, ama as bênçãos do Pai, mas não ama o Pai, despreza o Pai, odeia o Pai, quer simplesmente se beneficiar de algo que o Pai adquiriu e caminhar agora com seus próprios pés. Gênesis capítulo de número 3 é exatamente essa mesma descrição. Um homem e uma mulher que estão na casa do Pai, comendo daquilo que o Pai tem, desfrutando da presença do Pai, mas que preferem trilhar um caminho de independência e de desprezo com a figura paterna e ter aquilo que o Pai tem, ser como o Pai é. E por isso são lançados fora da presença do Pai. Nessa parábola, quando Jesus está contando, esse pai podia fazer algo com esse menino. Culturalmente falando, esse pai podia pegar o menino, expulsar o menino de casa sem um tostão no bolso, levá-lo até aquela aldeia e aquela comunidade poderia apedrejar esse menino até a morte. Mas o pai não faz isso. E a ação graciosa do pai já começa aqui. Que tinha o direito e o dever de fazer isso, mas não faz. O texto diz assim, verso de número 12: Pai, dá a parte dos bens, dinheiro, que me cabe,
e o pai lhe repartiu os haveres. Essa palavra haveres aqui é a palavra bios, a palavra para vida, né? Biologia é a ciência que estuda a vida, né? A palavra bios é a palavra vida. Então o pai compartilha com o próprio filho a sua vida. A gente não entende isso muito bem, a gente está num contexto urbano. Quem é da roça, como eu fui, sabe que para um homem que vivia da agricultura, perder um pedacinho de terra custava muito. E aquele homem perde 40% da sua terra por causa desse menino. Mas ele dá ao menino, ele reparte a sua vida com o menino e o menino vai. Então, passados não muitos dias, verso de número 13, o filho mais moço ajunta tudo o que era seu e parte para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Esse menino pega os seus bens, sai da casa do pai, vai viver uma vida longe do pai, e agora esse menino precisa preencher algo, porque na casa do pai há fartura, na casa do pai há plenitude, mas longe do pai só há escassez, só há miséria. Então ele começa a buscar de noite após noite, mulher após mulher, balada após balada, bebida após bebida, aquilo que ele tinha na casa do pai. Mas ele chega à conclusão de que nunca conseguirá achar isso. Ele nunca será totalmente satisfeito longe do pai. Por mais que o sexo promova algum tipo de prazer, esse prazer vai embora muito rápido. Por mais que a bebida possa alegrar, a alegria da bebida vai embora muito rápido. A festa pode fazer esquecer problemas, mas quando a festa acaba, os problemas voltam à tona. Por mais que uma noite bem vivida possa trazer algum tipo de prazer, esse prazer é momentâneo. E quando deitamos nossa cabeça no travesseiro, nós nos lembramos de tudo ruim que nós estamos vivendo. E esse menino chega a essa conclusão: não há plenitude fora da casa do pai. Ele começa a entrar em um estado de miséria terrível, a ponto de um judeu começar a trabalhar cuidando de porcos. Você sabe que judeu e porco não combinam, né? Judeu e porco é um animal imundo, e o judeu não tem contato com coisas imundas. Então agora ele não só tem contato, mas ele cuida para que aqueles porcos tenham uma boa vida e engordem para serem mortos em abate e outras pessoas o consumir. E agora ele vê que até esses porcos imundos, os quais ele desprezava, comem melhor do que ele, estão mais satisfeitos do que ele. Olha o verso de número 16. Ali na casa na fazenda do homem ao qual ele se associou, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nas histórias infantis a gente vê as pessoas jogando lavagem para os porcos, né? A alfarroba é uma frutinha doce, que eles fazem um chocolate muito ruim dela, que é uma enganação do chocolate de verdade. Eu conheço porque minha esposa, quando estava grávida, só podia comer esse tipo de doce. E é muito ruim, enganação total, tem um gosto de manteiga terrível. Mas aqueles porcos comiam melhor do que ele. E ele não estava comendo nada. Imagine o nível de degradação moral que esse menino chega. Imagine o nível de degradação moral que a humanidade chegou. Paulo diz que eles chegaram a um nível de degradação tal que todas as suas faculdades estão corrompidas. Pergunta: o que esse menino pode fazer para restaurar a sua sorte? Nada. Mas ele traça um plano. Ele lembra da casa do pai. E aí ele cai em si, o texto diz, e caindo em si, ele começa: lá na casa do meu pai, os servos do meu pai comem com fartura. Os servos do meu pai vivem bem. Então, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei que eu não vou poder ser chamado de filho, mas pelo menos trabalhar para ele eu posso. Então eu vou voltar, eu vou falar com ele o que eu puder falar para ele entender que eu mudei. E agora eu vou oferecer o meu serviço para ele. Pai, aceita eu ser seu trabalhador.
E ele decidido fala: vou, com as suas obras de justiça na mão, com a sua tentativa de mérito na mão. E ele vai. E agora começa a restauração desse menino. Mas como que começa a restauração do menino? É nele ir com as suas obras na mão? Não é. Ela começa no verso de número 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Você leu aqui, disse que quem foi? O menino. Então eu estou equivocado aqui. Entenda, culturalmente, se esse menino chega naquela comunidade sem o pai ou sem alguém o acompanhando, que provavelmente deveria ser um servo do pai ou o irmão mais velho, esse menino seria apedrejado até a morte. Então, para salvar o menino, o pai precisa ir até ele. E o pai está procurando o menino porque diz que ele vê o menino de longe. Provavelmente o menino está chegando na porta da cidade, o pai está ali no meio da cidade, vê o menino, corre até ele. Para um pai, a gente, pai hoje, corre atrás de filho. E tem os filhos que dá canseira na gente. Mas naquele tempo, para um pai oriental, correr era algo impensado. O pai não corria, o pai andava calmamente até o seu objetivo. Mas esse pai quebra protocolos. Esse pai quebra tabus. Esse pai quebra os padrões culturais de seu tempo, porque ele quer resgatar seu filho. Ele sabe que seu filho vai ser justamente morto, mas ele assume para si o prejuízo da vergonha, ele assume para si o prejuízo financeiro e ele restaura seu menino em condição de filho. Porque quando o menino tenta entregar ao pai suas obras, seus méritos, o pai fala assim: olha, traz a melhor roupa, traz um anel e coloca no dedo dele, traz sandálias, coloca no pé dele, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A melhor roupa era a roupa do pai. O anel no dedo significava que ele estava sendo restaurado à condição de filho. E sandálias que era usada apenas por homens livres e autoridades. Os escravos andavam descalços. Aquele pai fala assim: filho, tudo que você está me oferecendo aqui, descarta isso. Isso é insuficiente. Eu dou a você aquilo que você não merece. Eu dou a você aquilo que você não pode conquistar. Eu dou a você as minhas vestes. Eu dou a você a condição de filho. Eu torno você um homem livre. Você não é escravo e nunca será escravo. E você não merece tais coisas, mas eu dou, porque eu amo você. Charles Spurgeon dizia que nessa parábola é uma descrição de um Deus que ama extravagantemente para lidar com todo o nosso pecado inconsequente. Era necessário um amor tão grande que estava disposto a assumir prejuízos, a quebrar tabu, para poder salvar graciosamente pecadores que não podem fazer nada para serem salvos. Nosso Deus é da mesma forma. Nosso Deus é mestre em quebrar tabu. Nosso Deus é mestre em quebrar padrões culturais. Se você olha para todas as divindades das outras religiões, elas não descem do seu trono. Mas o Salmo de número 113 disse que o nosso Deus, ele se humilhou para ver o que se passava na terra e para restaurar pecadores e os assentar juntamente com os príncipes do seu povo. O nosso Deus fez aquilo que era impensado. Ele assumiu o prejuízo, ele rasgou a dívida, ele pagou o preço, ele tomou a nossa forma e morreu em nosso lugar. Nós que éramos para ser apedrejados pela comunidade, nós que éramos para sermos crucificados pela comunidade, mas o nosso Deus nos amou de tal maneira que ele assumiu o prejuízo, ele pagou o preço, ele quebrou o tabu e morreu. Diz o texto de Isaías 53 que ao Pai agradou moer o verdadeiro irmão mais velho, verter seu sangue completo, para dar gratuitamente a pecadores, a pródigos como nós, salvação.
a salvação para os pródigos, que estão perdidos longe do Pai. E é descansar na graça desse Pai, que ama de tal maneira, que assume o ônus, quebra o tabu, para salvar. Mas existe um outro irmão, perdido também. Mas agora esse irmão que está perdido, mais velho, ele não está perdido fora, ele está perdido dentro. Paulo não começa tratando dos imorais e depois passa por os moralistas e religiosos. Agora Jesus vai falar desses moralistas e religiosos que estão com o Pai, estão dentro da religião, vivem um padrão moral até louvável, porque Jesus dizia: olha para os fariseus, olha para os escribas, a justiça de vocês deve exceder a deles. Vocês devem fazer aquilo que eles fazem. Vocês devem procurar viver integramente como eles vivem. Mas a justiça de vocês precisa transbordar a deles. Porque a deles é para alcançar favor. A de vocês é ingratidão por um favor que vocês não mereciam e receberam. Mas ele começa dizendo: a festa na casa, a banquete na casa. O irmão mais velho trabalhou o dia inteiro, chega em casa e vê gente dançando, música cantando. Ele vê comida com muita fartura. O novilho cevado foi morto. O novilho cevado era o melhor novilho, era para as festas mais importantes, geralmente era para a festa de casamento que ele era usado. Agora ele olha aquilo e fala assim: uai, gente, será que meu pai fez uma festa para mim? Para reconhecer o tanto que eu trabalhei, para reconhecer o tanto que eu era bom, o tanto que eu obedeci. Chama um dos criados e fala assim: o que está acontecendo aí? Aí o criado fala: olha, seu irmão voltou. Seu irmão voltou e seu pai o restaurou, recebeu, aceitou como igual, matou o novilho cevado e agora está comemorando porque o recuperou com vida, com saúde. E a atitude desse irmão mais velho, que deveria ser se alegrar nisso, porque a função de um irmão mais velho naquele tempo era, além de dar sucessão à vida do pai e assumir as posses do pai, também tinha a função de manter a família unida, a todo e qualquer preço. Ele deveria se alegrar então que o irmão voltou. Mas o que o texto diz? Verso de número 28. Ele se indignou. Por que ele fica indignado? Porque ele se achava mais justo que o irmão mais novo. Porque ele sabia que agora, restaurado a sua condição de filho, o irmão mais novo tinha direito novamente à mesma herança. Naquele tempo o mais velho ficava com 60%, o mais novo ou os demais filhos com 40%. O mais novo levou 40%. Ficou quanto na fazenda? 60%. E agora vai ser dividido como? 60, 40. O que era pouco, fica menor ainda. Então ele fica indignado porque o pai não deveria fazer isso. O pai deveria punir aquele menino. O pai deveria castigá-lo até a morte. Esse irmão mais velho não entendia que, diante da cena do irmão mais novo se aproximando e sendo restaurado, era um sinal da bondade e da graça desse pai que salva seu filho pecador, perdido. Mas não, ele está indignado. Por quê? Porque ele também não ama o pai dele. Olha para você ver o verso de número 29. Ele responde ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos. Eu tive um pai muito rígido, muito severo. Apanhei muito, mais da minha mãe do que do meu pai, porque eles eram muito rígidos. E um dia eu caí na bobeira de pedir meu pai uma mesada. Meu pai pegou uma mesa de plástico branca. Você quer uma mesada, meu filho? Eu quero. Toma. E ele deu. Eu falei assim: pai, o senhor está ficando doido? Eu sou seu filho, eu não pedi para nascer. Você me colocou no mundo. O senhor tem que me dar aquilo que eu quero. Não pedi para nascer. Meu pai falou assim: não tem que te dar nada. Eu tenho que te dar o suficiente para você viver. Mais do que isso, é se eu quiser. Quando eu quiser.
do modo como eu quiser. Mas aquilo demonstrava, não é que eu estava apegado a meu pai e amando meu pai, mas eu queria aquilo que meu pai tinha para mim dar. Graças a Deus isso mudou, viu, gente? Depois você fica saindo assim, ó, o menino nunca amou o pai dele. Não, isso mudou. Esse menino não ama seu pai. Da mesma forma que o mais moço não amava, o mais velho também não ama. O mais velho ama as coisas do pai, as posses do pai, o dinheiro do pai. Tudo que o pai pode o proporcionar, mas não o pai. Está perdido. Ele confia em sua obediência, porque ele acha que a sua obediência vai obrigar o pai a dar aquilo que ele quer. E quantos de nós, no nosso ativismo religioso, também nos achamos na condição de obrigar Deus a nos dar aquilo que queremos? Quantas vezes não achamos que Deus, olha o que eu estou fazendo, eu estou orando tanto tempo, eu estou lendo a Bíblia de tantas formas, eu estou indo na igreja toda semana, eu estou fazendo ação social, eu estou fazendo projeto, eu faço isso, eu sou ativo na igreja. E a gente acha que isso garante Deus mover favor em nossas vidas. Mas isso não vai mover a mão de Deus em nosso favor. Deus não é obrigado porque fazemos alguma coisa. Se fazemos, devemos fazer porque o amamos e somos gratos pela graça derramada. Aquele que me ama, diz Jesus, guarda os meus mandamentos, mas não guarda para me obrigar a alguma coisa, guarda porque é grato. Mas para esse menino que também não ama o seu irmão, se acha mais justo que o seu irmão, há salvação. E a salvação também começa no pai. Verso de número 28 diz que o pai sai de casa. O pai é o anfitrião da festa. Culturalmente falando, o anfitrião da festa deveria ficar com os seus convidados, dando atenção a eles, supervisionando tudo ali, estava bacaninha. Mas esse pai, quando fica sabendo que o irmão mais velho está lá fora e não quer entrar, ele sai, mais uma vez quebrando protocolos culturais, para alcançar o irmão religioso que está perdido, achando que pode, que por causa da sua obediência o pai é obrigado, e achando que é mais justo do que os demais. Há salvação para pródigos, há salvação para religiosos. E não é nos méritos e nem nos deméritos. Não há ninguém tão ruim que não possa ser salvo. Mas também não há gente tão boa que pode achar que a sua bondade pagará a sua salvação. É graça. O Pai faz com aquele a quem Ele quer. Ele derrama no coração de quem Ele quer derramar. Ele faz apesar da nossa condição. Por isso que nós podemos descansar seguros. Porque não depende de nós e nunca vai depender. Por isso que a salvação não se perde. Ela se perde quando nós somos salvos por nós mesmos. Mas quando nossa salvação está em Cristo Jesus, ela nunca será perdida. Ele é perfeito, Ele cumpriu cabalmente. E Ele nos segura. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu não perdi nenhum daqueles que o Pai me deu. Não é isso que Jesus diz? Ele não faz isso porque somos bons, Ele não faz isso simplesmente porque somos maus, ou deixa de fazer porque somos maus. Ele faz porque o Pai ama os seus filhos que estão espalhados, perdidos fora de casa ou dentro de casa. E a salvação para todos os dois grupos é a ação do Pai. É o Pai que vai. É o pai que procura, é o pai que alcança e restaura a posição de filho. Não confie nas suas obras. Não confie naquilo que você faz. Eu sei que a gente peca. Eu sei que caímos. E nós vamos cair. Perfeição é só na glória. Mas toda vez que você cair, lembre-se: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Não estou falando também, não dando legalidade para você viver imoralmente. Não é uma graça barata. Custou caro. Não é isso que Dietrich Bonhoeffer fala? Vocês estavam estudando esse livro? A graça custou caro a vida do Filho de Deus.
Você não vai viver de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, porque a graça que te alcançou para salvar é a graça que te alcança também para fortalecer na luta contra o pecado. Saia daqui descansado em Jesus. Sola Gratia é uma declaração de confiança, de descanso. É sair da prisão da religião, sair da prisão do legalismo e entender que nenhuma dessas coisas me confere graça o suficiente para ser salvo. Mas sim entender que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vamos orar?